Fala pessoal, hoje vamos explorar uma notícia que tem agitado o mundo dos filmes de super-heróis, a possível volta de Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro no MCU. Vocês já imaginaram como seria ver Tony Stark de novo em ação? E quais seriam as implicações dessa volta épica para o futuro dos Vingadores e do universo da Marvel? Vamos mergulhar nos detalhes, teorias e tudo o que sabemos até agora sobre esse retorno tão aguardado. Não percam porque as revelações são surpreendentes. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você quer o retorno do Tony Stark, do Homem de Ferro, ou você acha que isso estragaria ou diminuiria a importância do sacrifício épico dele. Adoro conversar com vocês, pessoal. Me envie esses comentários, combinado? Continuando, Robert Downey Jr. pode finalmente retornar ao universo cinematográfico da Marvel nos próximos anos, já que atualizações recentes tornam seu retorno como o Homem de Ferro mais próximo desde 2019. Downey foi responsável por iniciar o MCU com o filme Homem de Ferro de 2008. Depois de uma atuação brilhante como Tony Stark no filme, ele se tornou o rosto da franquia, liderando uma trilogia de filmes do Homem de Ferro, 4 filmes dos Vingadores e desempenhando papéis importantes nas histórias do Capitão América e do Homem-Aranha no MCU. Depois de mais de uma década, o Homem de Ferro morreu em Vingadores Ultimato. O MCU mudou muito desde a morte do Homem de Ferro. Tanto Downey quanto Chris Evans deixaram a franquia, tirando 2 das estrelas favoritas dos fãs do MCU. Isso levou à estreia de vários novos personagens desde o início da saga do multiverso. No entanto, o MCU tem passado por alguns anos difíceis sem suas maiores estrelas, com a franquia enfrentando as piores críticas desde que o Homem de Ferro de 2008 iniciou o MCU. Felizmente, parece que o maior herói da Marvel pode estar retornando, já que o papel de Downey em futuros filmes do MCU se tornou mais provável 5 anos depois da sua saída. O ator vencedor do Oscar revelou isso durante uma entrevista com a também ganhadora do Oscar, Jodie Foster, para o segmento Atores sobre Atores da Variety. Sobre a possibilidade de retornar como Tony Stark, Downey afirmou que é uma loucura do DNA dele. Provavelmente é o personagem mais parecido com ele que já interpretou, embora o personagem seja muito mais legal do que ele. Ele se tornou surpreendentemente aberto para a ideia de retornar. Ele acrescentou que é realmente uma loucura porque eles parecem muito bem. Na verdade, ele estava olhando para as fotos que estavam tirando para ter certeza. Abre aspas, ainda parecemos bem, e pensou, parecemos muito bem. Após sua morte em Vingadores Ultimato, com a transição do MCU para a saga do multiverso e a exploração de realidades alternativas em séries de TV e filmes da Marvel, os fãs estão esperançosos de que a oportunidade para o retorno de Robert Downey Jr. esteja no horizonte. Em uma entrevista em abril, ele deu a entender que Kevin Feige, chefe do Marvel Studios, poderia ter compartilhado uma ideia para o retorno de Tony Stark ao MCU. É como Robert Downey Jr. sempre fala, nunca jamais aposte contra Kevin Feige. A mudança de foco do MCU em franquias e sequências torna mais forte a chance do retorno de Robert Downey Jr. A fase 4 do MCU foi, de longe, a mais criticada da franquia. Foi o primeiro capítulo sem Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra, e os problemas mostraram como a Marvel não conseguiu substituir suas maiores estrelas. A fase 5 também foi instável até agora, e os desafios da saga multiversal do MCU levaram a mudanças importantes na forma como a Marvel Studios opera. O CEO da Disney, Bob Iger, revelou o novo foco do MCU com o universo compartilhado focado em sequências e franquias daqui para frente, o que contrasta com a recente introdução de vários novos heróis do MCU. Trazer de volta Robert Downey Jr. como Homem de Ferro se encaixa perfeitamente nessa nova direção do MCU.
Não há marca maior conectada ao Marvel Studios do que o Homem de Ferro em termos de importância para a franquia e, como tal, Downey retornando para um ou ambos os próximos filmes dos Vingadores e talvez até mesmo o tão solicitado Homem de Ferro 4 poderia se ajustar ao novo foco da Marvel em franquias e sequências. Com menos filmes e séries do MCU sendo lançados a cada ano, o Homem de Ferro surge como candidato perfeito para ancorar um ano inteiro da franquia se Downey retornar ao papel. O retorno do Homem de Ferro de Robert Downey Jr. após a saga do multiverso seria muito mais difícil de fazer da maneira certa. A saga multiversal é o melhor lugar para Robert Downey Jr. retornar como Homem de Ferro. Vingadores Guerras Secretas de 2027 marcará o fim desse capítulo do MCU. Nessa altura, Downey terá 62 anos. A Marvel estaria indo longe demais para trazer de volta Robert Downey Jr. como Tony Stark nessa idade, depois de perder a oportunidade perfeita de trazer o Homem de Ferro de volta sem mexer com seu sacrifício emocional em Vingadores Ultimato. Graças ao multiverso, Robert Downey Jr. poderia retornar como uma variante do Homem de Ferro, trazendo algumas novidades e mantendo seguro o legado de Tony Stark no MCU. Após o fim da saga do multiverso, é improvável que o multiverso seja usado tanto quanto tem sido. Provavelmente será deixado de lado por muitos anos. Além disso, há rumores de que uma reinicialização do MCU acontecerá após Vingadores Guerras Secretas. Com um possível novo ator interpretando o Homem de Ferro, o retorno de Downey ao MCU se tornaria muito complicado, o que significa que deve ser agora ou nunca. E graças aos comentários recentes do ator, o retorno do Homem de Ferro na saga multiversal parece provável. Deixe suas ideias e perguntas nos comentários, eu vou adorar conversar sobre os assuntos do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Estão aparecendo aqui em cima agora indicações dos próximos vídeos que fazem todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!